pensando em todo esse contexto que ouvimos hoje, da dimensão do ser criança na sociedade, em como as políticas públicas podem mudar este cenário, nós vamos trazer aqui um time de peso da sociedade que envolve sociedade civil, que envolve a Prefeitura de Campinas, que envolve a comunidade do Satélite Íris. A gente vai apresentar para vocês o projeto Caminhos do Brincar, Urbanismo Tático para Infâncias. Convido ao palco FEAC, Ateliê Navio, ENDEC, Família Burg, Sei Brequerê, Dom Edward Robson e a AEA, Associação Evangelista Assistência Social. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Com uma grande alegria, uma grande satisfação que a gente está aqui encerrando essa primeira noite, né, do seminário. E é uma honra compartilhar com vocês o emocionante progresso que temos tido no território do Cidade Satélite Íris, aqui em Campinas. Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença da Cláudia Vidigal, do Vital Didonê. Foram lindas as falas de vocês, muito obrigada. E agora eu quero convidá-los a se juntarem a nós nessa jornada de transformação que é o Caminhos do Brincar, né? E nos últimos anos, a Fundação FEAC ela tem trabalhado incansavelmente para impulsionar o desenvolvimento desse território, né, através de uma rede de parceiros muito comprometidos e dedicados com as infâncias vulneráveis. Juntos, nós descobrimos o Satélite Íris como um território rico em cultura, um território que valoriza o brincar, que é alegre, que festeja, que busca o melhor para suas crianças, mas que também é marcado por profundas desigualdades e adversidades. No que se refere à qualidade de vida das crianças, esse bairro enfrenta desafios significativos, desde a falta de espaços seguros para brincar até altos índices de violência. As ruas estreitas e mal iluminadas, os córregos poluídos e os terrenos abandonados são apenas alguns destes obstáculos que as crianças enfrentam, né? As crianças e as suas famílias. Mas, apesar disso tudo, o Cidade Satélite Íris é também um lugar de resiliência e esperança, né? É um lugar onde as comunidades se unem em solidariedade, onde as famílias lutam para construir um futuro melhor para si, para os seus, para todos, né? Então, é por isso que a gente está aqui hoje, para compartilhar com todos vocês os esforços que temos feito através de uma rede muito ampla. E eu gostaria de reafirmar aqui o compromisso da Fundação FEAC em apoiar essas iniciativas, né? Enfrentar e contribuir para o bem-estar das crianças, dos adolescentes e das suas famílias. Então, uma boa noite e passo a palavra aqui para a ENDEC. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Michele. Estou como coordenadora de inovação em urbanismo e mobilidade na ENDEC. E a minha equipe, que está aqui, o Carlos, a Camila, o Daniel, nós somos responsáveis por desenvolver o programa Reviva a Cidade, que vem de encontro ao Caminhos do Brincar. O programa Reviva a Cidade ele é uma rede de projetos que, de forma colaborativa com essa rede, tanto a comunidade quanto a escola, Ateliê Navio, a FEAC, várias secretarias, o PIC, nós estamos envolvidos para desenvolver projetos para a cidade, que a gente possa resgatar os espaços públicos para as pessoas. E quando eu digo pessoas, também envolve principalmente as crianças, para que elas consigam se reapropriar do espaço da rua para poder brincar, para poder andar com segurança. O professor Vital falou da apropriação social. Aqui, com projetos de urbanismo, com o programa Reviva a Cidade, Caminhos do Brincar, a gente vai falando da apropriação do espaço urbano.
Isso é muito importante, que a gente tem essa dificuldade de ver as comunidades, as pessoas estarem na rua, brincando, andando com segurança. E, através do programa Reviva a Cidade, com várias diretrizes, que a Cláudia também falou, tanto vem com o Urban 95, com o plano para a primeira infância campineira, o plano diretor da cidade, plano viário. Recentemente, o plano de segurança viária foi aprovado no município. Tem o plano local de ações climáticas também. Então, a gente vem com uma série de ações e de planos e de diretrizes, e de leis e de informações que a gente possa trazer o máximo para dentro do programa e que vem abordando, que vocês vão ver já em maiores detalhes com a Úrsula sobre o projeto. A gente aborda as ações de sistema, os conceitos de sistema seguro, desenho urbano seguro, visão zero. A visão zero é que nenhuma morte no trânsito é aceitável, então nós trabalhamos também para salvar vidas, a partir do momento que estamos desenvolvendo e implantando esse tipo de projeto. Também com a questão do urbanismo sustentável e resiliência climática, a gente traz para dentro do projeto também soluções baseadas na natureza. Um exemplo muito comum que vocês podem conhecer são os jardins de chuva. Então, a gente está se apropriando de ações de várias secretarias, de várias comunidades, de vários parceiros, para a gente trazer isso para dentro dos nossos projetos. E no próximo slide, aqui, a cor não está muito boa, mas isso é uma calçada verde. Esse projeto que está nesse folder é da Delfino Sintra, não sei se vocês já passaram por ali naquela região do Botafogo, Guanabara. Esse é um dos nossos projetos, foi premiado justamente em função da mobilidade ativa. E quando você encontrar uma extensão de calçada de cor verde, que ela se estende para o asfalto, entenda que ali é uma área de pedestre, que é uma área das crianças, que é uma área de caminhar, não é área de estacionar o carro. E tem que se ter bastante cuidado, a gente acaba se apropriando de vasos numa primeira etapa do projeto, vasos, balizadores, alguns elementos, para que os carros não invadam o espaço. E no projeto Caminhos do Brincar, a gente vai ver com maiores detalhes que a primeira fase desse projeto vem com outras cores, que remete ao pé de infância, que já apareceu aqui no início da programação, e tem muita coisa legal que vocês podem conhecer depois. No final vai estar o site do programa Reviva a Cidade, e que a gente pode conversar melhor sobre isso. Agora eu passo a Joana para falar um pouco, Joana da comunidade, da família Burg, para falar um pouco sobre as impressões dela sobre o projeto. Valeu, Mica. Eu vou passar a palavra primeiro aqui para a Úrsula, para falar sobre o urbanismo tático, depois volto aqui, então. Parabéns. Obrigada, Joana. Obrigada, Estelle, Michele. Primeiro, boa noite. Eu sou a Úrsula Troncoso, eu sou urbanista, e a gente é especializado no navio a trabalhar com projetos urbanos com a perspectiva da infância e da educação. A gente está muito feliz, e eu fico tentando ver qual foi a ponte de tudo que aconteceu até agora com o que a gente está apresentando. Eu acho que a gente vai trazer para vocês uma coisa mais palpável, como se fosse um caso, né? Então, a gente está falando de questões mais teóricas sobre a infância, depois a gente falou um pouco sobre como organizar isso em políticas públicas, e aqui está acontecendo uma coisa muito bonita, que é a união de fundações, instituições, sociedade civil, técnicos, poder público, tentando fazer isso dar certo num território, que é um território vulnerável da periferia de Campinas, que tem muitas, muitas crianças que precisam de espaços adequados para viver. Então, a gente vai mostrar que território a gente está falando para começar aqui. Tem áudio? O Miguel hoje estuda na parte da tarde aqui na creche. Esse trajeto que a gente sempre faz, todos os dias, né? Tem alguns pontos meio críticos, que tem mato na calçada, entulho, e a gente vai pela rua, tá? Tem que tomar cuidado com o carro. Tem pontos sem asfalto, sem calçada também, então tem que cruzar trechinho de mato. E acaba que às vezes é um pouco perigoso. A dificuldade da subida é o que atrapalha. Tem que tomar bastante cuidado. De manhã o trânsito é insuportável. Tanto pelo pessoal que vai para João Boy, tanto pelos pais que param aqui para deixar as crianças. Muita buzina, um carro querendo passar por cima do outro, esperando na frente do portão ou aqui do outro lado da rua. Mas é bem complicado, porque as crianças que chegam meio-dia ficam aqui aguardando no sol. Às vezes debaixo da arvinha, mas é muito pequenininha. Não tem sinalização e às vezes acontece até acidente, né?
A gente começou mostrando isso porque quem aqui conhece o Satélite Íris? A grande maioria. Vocês sabem como funciona lá. A gente mostrou em torno de uma creche, né? Uma creche que depois a gente vai ouvir, mas assim, que são em torno de 500 famílias que vão ali todos os dias indo e vindo, e esses são os problemas que essas famílias de crianças pequenas, né, 2, 3 anos, enfrentam diariamente. E aí a gente justamente começou essa conversa para falar como que a gente faz para que essas famílias, essas crianças tenham uma boa experiência no seu dia a dia, por exemplo, na ida e vinda da escola, né? E não seja o que a gente viu ali, o pai mostrando como que é o dia a dia dele. E aí, justamente esse projeto, que é o projeto do Caminhos do Brincar, a gente fez a pergunta que ali a Urba 95, a Cláudia nos trouxe. E se a gente olhasse a cidade da perspectiva da criança? E como que a gente fez isso nesse bairro? A gente foi buscar o brincar. Então, onde as crianças brincavam, o que elas faziam, do que elas brincavam, foi assim que a gente entrou no bairro, né, muito com a Joana, ela vai falar um pouco depois, para a gente entender como que seria um bairro lúdico brincante. Então, esses foram os conceitos que nortearam a gente, mas quando a gente está falando de um bairro para criança, um bairro brincante, um território educador, a gente está falando de segurança, a gente está falando de mobilidade, a gente está falando de conforto e acolhimento, a gente está falando sobre saúde integral, a gente está falando sobre natureza. Então, a gente está falando de muitos eixos para a gente conseguir um território, de fato, acolhedor. Quando a gente começou a fazer esse trabalho, ficou claro para a gente que a gente precisava falar com muita gente, né? E principalmente falar com as crianças. Então, essa é a metodologia que a gente usa de trabalho, é sempre participativa e a gente sempre faz escutas. Então, a gente conversou. A maior parte, você vê, a menor parte aqui é de projeto. A maior ali é de participação e engajamento. Depois, coleta de dados. A gente falou com os educadores, a gente falou com as crianças, a gente falou com os cuidadores, com a vizinhança, fez diversas atividades com a família Burg nas ruas de lazer. Depois, a gente fez o planejamento, a gente aplicou com a Liurb, que é um formulário para os pais, fez medições no espaço público, e aí só então a gente começa a projetar, porque aí a gente tem os dados que a gente precisa e a gente entende qual é o problema dessas pessoas que usam esse espaço no dia a dia. Então, aqui é só algumas imagens para vocês verem um pouco como que a gente fez isso. Então, são diversas metodologias diferentes, né? Desde painéis até conversas, do estilo design thinking, que a gente usa os post-its com os educadores. Com as crianças é totalmente diferente, né, a abordagem. Então, cada idade, cada tipo de conversa, né, e tipo de contato que as pessoas têm ali com o território, a gente faz uma metodologia diferente. E o que a gente ouviu das pessoas ali, no Satélite Íris, no entorno dessa creche? Atravessar é ruim, eles descem rasgando, falando sobre os carros. É difícil de andar com um carrinho de bebê na subida, falando sobre o trajeto muito íngreme, né, o cansaço. Precisa plantar mais árvores, não tem sombra no caminho até a escola. Não é rua de criança brincar, por causa do trânsito. Então, é sempre o carro ocupando todos os espaços públicos, né? Não só contentes com a rua, eles sobem na calçada, eles ficam nas faixas de pedestre, em todos os lugares. E o que as crianças disseram? E aí esse foi o método que a gente usou com as crianças ali daquela creche, né? A gente passeou com elas no entorno da escola com stickers e emojis. E elas iam colando isso pelo caminho e dizendo o que elas sentiam daquele espaço. Então, a gente trouxe aqui algumas coisas que elas falaram, né? Então, por exemplo, uma criança que se abaixou, pegou uma florzinha, e aí ali ela colocou esse sticker da florzinha, porque aquilo chamou a atenção para ela. Quando ela viu um passarinho, elas reparam muito em todos os detalhes, todos os detalhes. Então, elas viram um ninho de passarinho, então colocaram ali também o sticker. Ou então, em outros casos, né, quando elas veem lixo. Lixo incomoda demais as crianças pequenas, porque elas andam na rua na altura do lixo. Então, elas passam com aquele lixo na cara delas, né? Quando é cocô também, enfim. Elas foram falando o que elas sentiam no caminho e foram se expressando, a gente foi anotando tudo isso, e elas também foram deixando esses adesivos no espaço.
Depois a gente coletou os dados com os cuidadores, a gente falou com quase 250. A gente traz uns dados bem rápidos aqui, porque não vale a pena a gente ser muito extenso, mas é só para vocês verem as coisas mais importantes, né? A gente está falando de quase metade das pessoas da raça parda, se reconhecem como pardos, sendo que quase 85% são do gênero feminino, né? Se a gente for juntar pardo com preto, a gente tem um recorte do que a gente está falando, né? De pessoas, mulheres, pardas e pretas, do gênero feminino, obviamente, geralmente mães, mas podem também ser avós ou irmãs mais velhas, que cuidam dessas crianças e fazem esse trajeto todos os dias com elas. E qual é a idade dessas crianças, né? A gente vê aqui que quase 50% é de 0 a 3 anos. E se a gente for ver, quase a totalidade é de 0 a 6. Então, a gente está falando de quase 90% das crianças de 0 a 6 anos, que é justamente quando a gente está na que a gente chama de primeira infância aqui no Brasil, né, do 0 a 6 anos. E metade delas vão a pé. Se a gente contar com mais os 24% que vai de transporte público, a gente está falando de 75% de mobilidade ativa. Então, esse é o público que vai para a escola. Vai a pé, vai todos os dias, vai com a mãe, e a grande maioria de crianças muito pequenininhas. E quais são os problemas que eles veem no caminho? Eles nos dizem, e isso aparece para a gente. Então, eles dizem, o nosso problema é a interação com o ambiente construído, ou seja, os vários problemas que eles têm para caminhar nesse espaço público, a questão da velocidade dos carros nas ruas próximas à escola, a questão da falta dos elementos naturais, né? E a sensação de segurança, que significa a sensação de insegurança, né? Eles não se sentem seguros quando eles fazem esse trajeto no dia a dia. E aí a gente foi ver o que tem no espaço público. Tem bancos? Não, tem 0. Tem lixeira? Tem 0. Tem paraciclo? A gente achou um na frente do posto de saúde. E também tem um ponto de ônibus que garante que essas famílias cheguem lá, as que pegam o ônibus. Mas a gente vê que também, quando a gente vai medir todos os outros problemas, né, qual é o nível de ruído, qual é a velocidade dos carros, qual é a qualidade do ar, tudo estoura o que já é o máximo, porque o que está em azul aqui é o padrão permitido máximo, né? Então, a gente está estourando em tudo do que seria o máximo permitido, né? E aí, então, essas são as problemáticas do espaço: o fluxo intenso, alta velocidade, falta de espaço para brincar, travessia perigosa, desrespeito ao pedestre, falta de mobiliários públicos, calçada de má qualidade, trajetos longos, sem sombra. E aí, o que a gente fez com tudo isso, então? Tudo que a gente ouviu, e tudo que a gente viu, e tudo que a gente coletou, a gente criou as diretrizes prioritárias para esse projeto, que são essas 3. A gente fala sobre os percursos prioritários da infância, as zonas calmas e os espaços de proximidade. Vou explicar rapidamente o que essas 3 coisas, esses 3 eixos significam. Então, o percurso prioritário, esse caminho que a família faz todo dia, ele tem que ter uma qualidade. Os caminhos que mais famílias transitam dentro de um bairro, que são os próximos aos serviços, por exemplo, eles precisam ser lúdicos, brincantes, ter uma boa iluminação, ter mobiliário adequado, precisam que as calçadas sejam boas, que haja extensão de calçada, redução da circulação de veículos nesses caminhos. E como que é aonde está a escola, né? Então, ali tem a escola, que é esse polo que chama todas as famílias. Em torno dessa escola, a gente fala que tem que ser uma zona calma. O que é uma zona calma? Principalmente, limitar a velocidade dos veículos, né? A velocidade máxima, 30 km por hora, e ter esse desenho de travessias seguras, sempre que possível, travessias elevadas, no mesmo nível. E os espaços de proximidade, o que são esses espaços de proximidade? Que eu acho que essa coisa que seria um pouco diferente, que a gente ainda não tinha pensado, né? O caminho tem que ser bom e tem que ter segurança viária, mas os espaços de proximidade é isso. Uma família que faz esses caminhos todos os dias, essa mãe, ela vai com 3, 4 crianças, né? Às vezes ela deixa um numa creche, depois o outro na escola do fundamental, e ela precisa, tanto a mãe, tanto o cuidador, quanto a criança, de espaços de descanso nesse caminho,
né? Às vezes elas caminham 20 minutos, 15 minutos no sol. Como que faz para parar, para trocar uma fralda, para amamentar para um bebê, né? Ou uma criança de 3 anos que aguenta andar pouco, não muito? Ela tem que parar de quando em quando. Então, precisa de pequenos espaços que recebam essas famílias, principalmente na frente desses lugares, como, por exemplo, a creche. E é isso que a gente está chamando dos espaços de proximidade. Então, aqui a gente vai mostrar o que é em desenho, né, em colagem, para vocês verem como fica no espaço. Essa aqui é a creche, é uma imagem em planta, e é como é hoje no entorno da creche. Esse é o projeto, que a gente fez a muitas mãos, né? A INDEC também super parceiro o tempo inteiro para trazer todas as circunstâncias técnicas resolvidas aqui, todos os raios de giro. Então, a gente fez o entorno da creche, isso como um projeto piloto. A ideia é que a gente possa pensar que todas as creches devem ser assim, deveriam ser assim em Campinas. E aqui é mais ou menos o que a gente quer dizer quando a gente fala de zona calma. Então, em volta da escola, ter avanços de calçada, áreas protegidas para as famílias esperarem, faixas de pedestre destacadas, pouco fluxo de automóvel, trafegando numa velocidade baixa, né? Destaque mesmo para o pedestre e para a família que vai, na sua grande maioria, como a gente viu, 75%, a pé para a escola todos os dias. Aqui é o que a gente está falando também desse caminho, né? Então, qual é o caminho que as famílias mais fazem para chegar na escola? Como que esse caminho tem que ser? Pequenas paradas, tem que ser adequado, tem que ser lúdico, tem que ser iluminado. E aqui o que a gente está também chamando de espaços de proximidade, que são esses pequenos lugares que as famílias podem se sentar na sombra, que a criança pode brincar em contato com a natureza, ao ar livre, durante esses trajetos. Agora a gente passa a palavra para a Joana, da família Burg, que vai explicar um pouco sobre como a gente fez lá a Rua de Lazer, que foi uma das coisas do Caminhos do Brincar que também trouxe toda a ideia do projeto, falou com todas as famílias. A Joana é a grande articuladora comunitária no território. Opa! Nossa, eu queria me apresentar aqui, agradeço a oportunidade de estar nos finalmente dessa noite aqui, agradeço a paciência de vocês. Eu sou artista daqui da cidade de Campinas e, junto com a família Burg, a gente faz parte de um coletivo que conhece a cidade com nariz vermelho, roupas coloridas, levando espetáculos para as escolas. E, nesse projeto, a gente foi convidado a tirar a máscara e olhar de pessoa a pessoa no bairro. E muitas dessas falas que vocês ouviram no vídeo são pessoas que, de fato, a gente conhece muito de perto, entrou na casa das pessoas, sabe o que é o dia a dia delas. Então, a gente se propôs a entender como é que era a brincadeira das crianças nesse território, mapear, e com elas construir a percepção de que a rua é um espaço para a gente ocupar a partir da criança. Então, a gente organizou ações comunitárias, que tem um pouco ilustrado aqui, como vocês podem ver, que poderia ser considerado como um evento cultural, mas que a gente considera muito mais que isso, né? A gente considera que é um exercício de cidadania e de percepção de que o lugar da rua é um lugar para a gente brincar. Então, a gente vai de casa em casa, a gente convida as pessoas a fazerem juntos isso, e no dia da Rua de Lazer, a gente fecha a rua com o apoio da INDEC. A gente, anteriormente, mostra qual é a ideia do projeto através do Ateliê Navio, e as pessoas vivem a rua, o que é muito diferente de pensar a rua. Elas vivem a rua, elas usam os 2 pés para caminhar, não tem carro passando na rua, e a rua é inteira para brincar. E isso que pode parecer um sonho, é algo que está muito próximo da nossa possibilidade como exercício de cidadania. A gente entender a rua como um espaço nosso e um espaço para a criança. Então, ela ensina onde são os pontos onde a gente precisa valorizar. Esse trabalho não é feito
com poucas pessoas. Ele é feito numa parceria incrível da INDEC com a FEAC, com o Ateliê Navio, as escolas e as instituições que estão presentes no território. Todas elas abraçam, senão não teria essa possibilidade. E juntos a gente constrói uma experiência que a criança depois vai lembrar como algo que fez parte da infância dela. Eu brinquei na rua, que acho que é muito do exercício que a gente fez agora, né, de fechar os olhos. Eu vou fechar minha fala dizendo que a gente tem um orgulho gigante de ter feito, numa das ruas, uma descida de carrinho de rolimã, e que uma criança de 97 anos desceu de carrinho de rolimã, e que, uma semana depois, ela fechou eternamente os olhos. E eu não tenho dúvida de que ela ficou com essa experiência gravada para essa existência aqui. Então, o brincar, de verdade, é algo para a gente valorizar. Passo aqui a palavra para minha parceira e colega. Eu queria só lembrar também que o Instituto Arcor também apoia essa iniciativa. Muito obrigada, Milena. Boa noite, eu sou a Érica, diretora do Seidon Robson. Fiz até uma colinha aqui para ser bem sucinta. A participação da escola nesse projeto tem nos trazido grandes aprendizados. Gostaria de destacar que a escuta ativa da comunidade na elaboração do projeto fez toda a diferença, pois permitiu que as pessoas se sentissem valorizadas e pertencentes a este território. Com as modificações que serão implantadas no entorno da escola, teremos o trânsito organizado e a velocidade dos carros reduzidas. As famílias finalmente poderão ficar na calçada sem medo de que algum acidente possa acontecer. As áreas que serão destinadas aos espaços de brincadeiras mostrarão o quanto as crianças são importantes para essa comunidade e como esses espaços de convivências e brincadeiras devem ser respeitados e protegidos. Acreditamos que o acolhimento das nossas crianças se iniciará bem antes delas entrarem na escola e que cuidando dessa infância que conseguiremos construir um mundo muito melhor. Agradecemos a oportunidade de compartilhar com vocês essa experiência. Me despeço e deixo um convite para todos que puderem e quiserem estar nos visitando. Um abraço. Obrigada a todos. Boa noite. Todos os projetos da primeira infância são especiais, mas tem aqueles que nos cativam mais, né? Esse é um deles.